E hoje eu recebo dois advogados que estão aqui conosco e vai falar sobre racismo. E é o doutor Otávio Virgínio e o doutor Leonardo. Boa tarde, doutor Otávio. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pelo espaço aberto. Acredito que é um tema que precisa ser debatido, principalmente em programas e na nossa sociedade, para que nós possamos conseguir chegar num momento de evolução, né, que chegue ao ponto de acabar com esse tipo de problema que é o racismo. Doutor Leonardo. Muito boa tarde, Tony. É muito prazer estar aqui, poder falar abertamente para todo esse público sobre esse tema que é tão encarecedor e importante. E como o doutor Otávio falou, vai ser melhor ainda quando a gente não precisar mais falar sobre esse tema. Com certeza. Nós é que agradecemos a presença de vocês e realmente é um tema muito delicado. Nós estávamos conversando aí nos bastidores e eu lhe falei, olha, dá uma conversa boa isso daí. Até pensei que os dois eram irmãos, vocês acreditam? Falou, não, só trabalhamos no mesmo escritório. E aí eu perguntei se existem mais pessoas de outra cor que existe, porque se fosse só os dois, vocês mesmos, meu telespectador aí do lado ia falar, então, Tony, é racismo. E aí eles falaram, não, Tony, não somos só nós, não. Qual é o escritório que vocês representam? Nós trabalhamos no Rondatar Advogados, né? E como você mesmo disse, existem pessoas de outras etnias, culturas lá, não somos só... Não, é verdade, porque quando eu achei, são irmãos, e aí você vê, eu falei, puxa, é complicado. Mas você mesmo, já que vamos falar sobre racismo, você já sofreu racismo? Já sofri. Infelizmente, se criou uma cultura em cima desse tema na nossa sociedade, né? E, na minha opinião, o racismo em si é quando uma pessoa que é de uma etnia ou de uma raça e acha que a etnia e a raça dela é superior às demais. Isso é muito triste, é muito complicado, é um tema que precisa ser debatido, até porque todos somos seres humanos e todos somos iguais. Doutor Leonardo, o senhor acha que numa empresa, numa grande empresa, o fato de uma pessoa de cor não conseguir realmente subir de cargo, porque é uma pessoa luta realmente, existe isso ainda até hoje? O senhor acha que existe nas grandes empresas? Com certeza. A gente tenta colocar isso como uma questão menos relevante, porque, como o Dr. Tavis falou, todos sabemos já que não existe diferença biológica para a raça, mas ainda existe uma diferença antropológica ou social, histórica, ainda, sobretudo, para esse tema. E nas empresas, assim, não é uma questão muitas vezes de maldade. O racismo não está ligado ao indivíduo, o racismo não está ligado só às instituições. Se estivesse ligado ao indivíduo, por exemplo, criminalizar o racismo já teria acabado com ele. E nós criminalizamos há muito tempo. Se tivesse ligado apenas às instituições, uma empresa, um órgão público, um tratamento melhor daqueles funcionários para compreender que isso não é uma diferença, também já teria acabado com esse problema. Esse problema que acontece porque a gente não está diretamente olhando para isso, a gente não tem consciência de que o racismo existe. Por exemplo, você, na hora de trabalhar com alguém, vai preferir pessoas que têm a ver com você, pessoas do seu círculo, pessoas mais próximas a você e que se identificam muito mais com você. Isso acaba acontecendo também nas empresas, no caso de promoção. Você não vai promover um cara que você até sabe que é competente, mas que não conhece, que não sabe se consegue trabalhar com ele. E geralmente as pessoas brancas têm mais amigos brancos, por uma questão social e histórica no Brasil. Assim como as pessoas negras às vezes têm muito mais amigos negros, só que elas não estão em locais de poder. E estando fora dos locais de poder, não tem como você trazer aquelas pessoas, mesmas pessoas, para os mesmos locais. Essa semana nós comemoramos o aniversário de Nelson Mandela. Nelson Mandela, que foi um presidente da África do Sul, Nelson Mandela que ficou preso, eu cheguei a comentar isso com vocês, e sofreu, porque a África sofre com racismo, principalmente a África do Sul. Ele foi o primeiro presidente negro, assumiu na África do Sul a presidência. E aí eu vejo, e lá mesmo tem os brancos, e os brancos dominam ainda na África do Sul, né?
cargos políticos ainda são, os brancos ainda dominam essa faixa etária de emprego realmente. Mas eu pergunto para vocês, doutor Otávio, o senhor sofreu ou sofre até hoje ainda, ou algum parente, ou defendeu racismo no seu escritório? Já houve esse tipo de problema ou não? No escritório nunca houve, nós temos uma conduta de receber todos, de todas as raças, culturas e etnias. Aliás, acho que é um grande diferencial do nosso escritório. E eu acredito que, infelizmente, existe, como o doutor Leonardo colocou, o racismo está tão inserido na nossa sociedade, na nossa cultura, que muitas vezes nós nem percebemos. Nós tomamos atitudes e vemos pessoas e temos um preconceito em cima daquela pessoa. E, obviamente, como a gente disse até nos bastidores, né, não é só de branco para negro. Ok. É de negro para branco. De negro para branco também. Eu tenho uma grande amiga minha, inclusive, que estará conosco aqui no nosso programa, a Benazira, uma pessoa maravilhosa, e que briga muito pelos refugiados negros que vêm aqui para o Brasil. Né? Ela é uma pessoa atuante, com uma ONG muito atuante, e estarei recebendo Benazira, provavelmente daqui a umas 2 semanas aqui, e vamos estar falando não só sobre emprego também, mas principalmente sobre racismo, e a Benazira é uma atuante. Mas eu pergunto para o senhor também, doutor Leonardo, na faculdade, o senhor sentiu, porque a gente fala não, mas sentir na pele é muito complicado e dói muito. O senhor sentiu algum preconceito na faculdade? Olha, na faculdade como um todo, com certeza. Entre colegas, raramente. A gente muitas vezes não acha que está sofrendo um racismo porque está inserido naquele meio de brincadeiras, mas é o que também se pode chamar de racismo recreativo. Então, quando as pessoas utilizam da xenofobia ou do racismo em si para fazer piadas, etc., e isso acredito que todo brasileiro sofre em alguma medida da sua vida. Na faculdade, em específico, alguns professores já chegaram a questionar, não diretamente, mas indiretamente, competência. Eu acho que isso todos fazem. E é bastante engraçado, antes da faculdade ter catracas, né? Há um bom tempo atrás, estava vestido como qualquer universitário de primeiro ano, com shorts, mochila e camiseta, e eu fui o único que foi perguntado se eu estudava ali. E por uma criação bastante, que a gente também conversou sobre isso, uma criação bastante de ter um respeito, mas de se impor, que a gente infelizmente precisa fazer isso quando estamos nessa condição dentro da estrutura brasileira. Eu só perguntei se a pessoa queria minha carteirinha, porque que não estava pedindo a dos outros, e me deixaram passar. Mas isso a gente sofre, é inevitável. Eu acredito que qualquer pessoa no Brasil vai sofrer algum tipo de adversidade ou de racismo, ou no caso das mulheres, machismo. O senhor acha que falta alguma lei mais rígida? Mas antes do senhor me responder, nós estamos ao vivo aqui pelo canal 28 da Sky e 28 da Oi. E eu preciso dar meu boa tarde à minha amiga de trabalho, de palco, Lari de Resende. Alô, boa alô, tarde, Brasil, Lari. boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês aqui também falando sobre esse tema polêmico e também que é super importante a respeito de racismo, né? Então a gente está atento aqui, estou ouvindo tudo que vocês estão falando, porque a gente quer levar para o pessoal de casa esse esclarecimento. Enfim, né? A gente precisa ter consciência. Verdade, Lari. Até é muito engraçado, Lari, a gente comentar sobre racismo. Eu vou falar até realmente sobre o negro. E de repente nós que somos loiros também somos, né, Lari? Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Olha só, eu não sei o que vocês podem falar a respeito dessa situação. Um amigo meu, eu particularmente conheço o Nego do Borel. E aí, esse meu amigo, eu achei que ele, fisicamente, até pelo bigodinho,
era super parecido com o Nego do Borel. Eu falei, cara, você é muito parecido com o Nego. E aí uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Larissa, não fala isso que não é legal. Eu falei, ué, mas não fala que não é legal? Não entendi, porque realmente eles se parecem. Não, porque você tá comparando, dizendo que todos os negros são iguais. Eu falei, não, não é bem assim. Eu tô falando porque eles se parecem. Né? É a semelhança. Ela falou, não, mas isso aí gera um termo meio que pejorativo, abre leques pra muitas coisas. Eu fiquei super sem graça. Ela virou pra mim e falou assim, é a mesma coisa que te chamarem de Barbie. Só porque você é loira, não necessariamente você tem que ser parecida com a Barbie. Aí eu fiquei meio que sem entender. Gostaria até de uma explicação melhor pra gente ter consciência que às vezes a gente fala, não é na maldade. Eu não falei, juro, na maldade com essa questão do Nego do Borel por achar ele parecido. De fato, isso daí, como eu falei, não é a questão do indivíduo. Você não foi maldosa em momento algum, você nem quis ser maldosa. Até porque quando a gente quer ser, a gente não se aproxima da pessoa. Sim. Mas eu entendo, foi o que eu falei, às vezes é um viés inconsciente do que a gente está entendendo. Para mim, é muito mais fácil do que para diversos colegas meus, falando de futebol, aproveitando para falar de futebol, álbum de Copa do Mundo, eu raramente preciso olhar para um jogador africano para identificar, olhar pelo número dele ou pelo nome para diferenciar um do outro. E eu vejo que para vários colegas meus isso é muito difícil. Claro, algo lúdico, algo até jocoso. Mas a gente vive falando que orientais são muito parecidos. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Porque a gente não convive tanto com as diferenças deles. Eu acho que um chinês não ia confundir ele com o irmão dele com o primo. Como eu perguntei para o senhor, doutor Leonardo. Sobre as leis. Sobre as leis. E eu acho, é um tema muito... Eu acho que o racismo, gente, eu não acho, tenho certeza. O racismo é um tema muito delicado. E é um tema até atual hoje em dia, realmente, porque a gente vê muitas pessoas que lutam realmente, negros, porque não sobe de cargo numa empresa, porque é discriminado em algum lugar. Né? Então, é um tema delicado, mas muito atual. Qual é a lei que falta hoje, que o senhor sente? Olha, teria que ter uma lei para... Eu acho que não necessitam leis. Necessita melhor aplicação das leis que já temos. Temos leis demais e temos leis suficientes para esses temas, inclusive. Falta bastante educação em todos os sentidos. Inclusive, temos uma lei de educação, que é de 2003, se não me engano, e que torna obrigatório o ensino da história da África e o ensino de cultura africana nas escolas brasileiras. Sim. Nós temos pelo menos 3 origens, né, no Brasil. Claro que a gente falou da Itália, que então a gente tem muita origem europeia, a gente não tem como negar essa origem europeia. A gente tem a nossa origem autóctone dos indígenas e temos também a origem africana, que não é uma coisa só, assim como ser europeu não é uma coisa só, nós conseguimos distinguir. Então acho que falta bastante conhecimento, cultura, mas só isso não vai livrar. Falta educação num todo. Tá? Falta, obviamente, o respeito, mas falta, a gente até vai falar um pouco melhor, de inclusão. Okay. Né? Não faltam leis mais duras, e até porque a lei mais dura, ela não penaliza as pessoas de poder, ela penaliza as pessoas sem poder. Então, quando a gente pede leis mais duras, a gente sabe quem que vai acabar até sofrendo um pouco mais. Mas, doutor Leonardo, é um absurdo que a gente vê ainda o porquê existe o racismo. Entre dentro da sua consciência, agora eu quero falar com você, meu telespectador, Tony, eu e você. Entre dentro da sua consciência, você acha que, você bem claro realmente, quando se desenterra um esqueleto, ele tem cor? Eu acho que não é verdade, gente? A cor é aquilo que você vê de repente numa pessoa. Mas e aí? Para que isso realmente, entendeu? Por que nós temos que ser desse jeito? Não, nós somos culpados, porque nós criamos realmente isso aí. Então, dentro da sua consciência, veja bem a sua consciência limpa. Porque quando tirar o teu esqueleto, eu garanto para você, ele não vai ter cor. É todo mundo igual realmente. E eu pergunto ao senhor, doutor Otávio, o senhor acha que o racismo ele vem, já é um reflexo realmente aqui no Brasil da escravidão? Porque nós fomos o último país, praticamente, a ter a Lei Áurea, né, que a princesa assinou. E nós fomos o último país, praticamente, que libertou os negros por aí. O senhor acha que o racismo ele vem até hoje, é um reflexo da escravidão? A escravidão teve início por volta do século XVI e ela se arrastou e se alastrou no Brasil até o século XIX.
Então, você pode ver que foram vários séculos até chegar na parte da libertação, que foi por volta de 1888, a Lei Áurea, né? E é complicado dizer isso, porque imagine você nessa situação. Você escravo, sem educação, sem a sua família, sem casa, que foi tirado da África, e o seu senhor de engenho ou a pessoa que te escravizava, ela fala, você está livre. Para onde você vai? O que você vai fazer? Que tipo de ajuda você vai buscar? Porque o governo daquela época, ele só libertou. Ele não deu um amparo, ele não deu uma estrutura para as pessoas. Então, é muito complicado você olhar para 100, 200 anos atrás e você vê que as pessoas não tinham a estrutura para construir coisas. Elas simplesmente foram jogadas. Então, por conta disso, muitos escravos buscaram abrigo em favelas, né? A gente costuma ver no Rio de Janeiro, né? Aqueles morros enormes, exatamente. né? E uma população negra muito forte lá, também na Bahia, né? A gente vê no Pelourinho, e é uma população gigantesca de pessoas negras lá. Então você vê nitidamente esse reflexo, né? Não só em questão de moradia, em questão de lugares onde de fato as pessoas negras moram nas comunidades, mas em relação às questões econômicas, às questões sociais e também no viés político. O senhor comentou, e é muito interessante, gente, o morro no Rio de Janeiro, os escravos fugiam na época, antigamente, subiam nos morros, realmente, que hoje está lá, né, Morro da Dona Marta e por aí vai. Mas foi aonde eles acabaram se colonizando realmente. Sim. A colonização acabou porque eles fugiam das fazendas e acabavam se escondendo nos morros. E o Rio de Janeiro realmente teve muito, até mais do que as fazendas. A escravidão foi muito violenta, muito mais no Rio de Janeiro, realmente. Não estou colocando o Estado, mas em si. Os morros surgiram exatamente pelos escravos que acabaram povoando os morros. Diga, Lari, pode perguntar. Então, com essa relação à escravidão, por exemplo, eu participei de um curso, tá? Eu quero falar independente da religião de qualquer um. Aqui a gente respeita a todos os tipos de religião. Mas eu estava fazendo um curso com o Alexandre Comino, ele que é da Umbanda, e ele estava falando de Preto Velho, e estava falando de Umbanda, e falou de magia negra. Ele falou, gente, vamos parar com isso, a gente tem que ter consciência. Por que magia negra é uma coisa relacionada ao mal? Tá entendendo? Sim, sim. Então, quer dizer, até na Umbanda, que são pessoas que cultuam essa ancestralidade negra, né? Que, como eu falei do Preto Velho, que foi escravo, que passou por todas as situações mais cruéis. E, enfim, ele falando, não existe essa de magia negra, magia branca, então isso já tem que ser eliminado, porque já é um tipo de racismo e é muito sério. Aliás, a nomenclatura, com certeza, é um reflexo da escravidão, né? Porque essa religião, né? Ela veio da África, né? Então, eu acredito que é difícil você ver mudanças em diversos setores, porque, como eu disse, é algo que está muito enraizado na nossa cultura, né? Seja em palavras, seja em atitudes, e é bem complicado. E o que vocês estão fazendo aí para poder deixar esse legado, né? Porque vocês estão lutando, estão indo contra tudo que se é dito, quebrando esses paradigmas, mas o que vocês têm feito, assim, nas suas redes sociais, nas causas? Como vocês levantam a bandeira e mostram aí para a população, né, o que é certo, o que é errado, como deve se comportar, porque às vezes a pessoa não fala na maldade, mas é questão de educação. Sim. Então, às vezes a pessoa não recebe educação em casa, mas a gente tem que falar, tem que mostrar para que as pessoas possam abrir os olhos e não cometer os mesmos erros, você né? está comentando algo super interessante, Lari, porque uma criança, ela quando criança que está indo para a escola,
existe um bullying com as crianças negras, principalmente com o cabelo, Lari. Você sabia disso, Sim, né? existe. É uma coisa Eu já muito acompanhei complicada. muita coisa relacionada à questão de criança com cabelo crespo, cacheado, e criança que sofre, porque às vezes a mãe também alisa o cabelo e aí fala, poxa, por que meu cabelo é assim e o seu cabelo é mais bonito que o meu? Então, quer dizer, é uma cultura que às vezes a própria mãe, né, tá incentivando ela que o quê? O cabelo liso que é o bonito. Sim. Só que hoje em dia já tem aí uma galera que faz aí a turma do low poo, no poo. Depois eu posso até explicar melhor a respeito. Mas é são mães, é um grupo de meninas, de mulheres que estão se formando para poder dizer que não, o cabelo negro, cacheado, desse tamanho é lindo sim, é a nossa raça. Não tem por que ter vergonha, não tem por que alisar o cabelo, sendo que o meu cabelo já é bonito, já Deus me fez assim. Exatamente. Entendeu? E aí eu já vi, como você falou, Tony, crianças que ficam chateadas. Eu já cheguei numa criancinha, ela tinha 8 anos de idade, o cabelo dela todo crespinho, assim, encaixado, mas a mãe cuidava muito bem do cabelo, né? E aí, porque também tem uma coisa, às vezes a mãe não sabe cuidar, às vezes a mãe até quer cuidar, deixar o cabelo cacheado, crespo, mas não sabe, então por isso que hoje em dia está aí se levantando essa bandeira, onde se fala de low poo, no poo, que as mães ensinam as crianças e fazem também o tratamento nas crianças. Mas aí eu falei com essa menina, nossa, mas que lindo seus cachinhos, seu cabelinho, eu adorei. Ela, mas eu não gosto. É muito cheio o meu cabelo, dá muito trabalho. Sim. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que ser falada desde o início, desde quando a criança é pequena, já empoderá-la e falar, não, seu cabelo é incrível, você é diferente. É até interessante você tocar nesse assunto, porque houve uma crescente nos gráficos em relação à população brasileira se declarar negra. Uma grande parte da população se declarava parda. Sim. E isso mostra que as pessoas elas têm orgulho de ser negras. Elas por meio desses censos e pesquisas, elas falam de fato, nós somos negros, nós somos negras. E eu acredito que é uma crescente isso, né? É extremamente importante, e principalmente na questão de valorizar a cultura. Sim. Né? Você vê pessoas de cultura italiana em várias festas, eventos. Eu acho que a cultura africana é muito bonita, é muito rica. A dança africana é muito bonita. Certeza. Em Salvador, a gente sabe, com aquele gingado todo que a Bahia tem. É uma população realmente negra, a maioria da Bahia. Um povo lindo, maravilhoso, e que é aquela dança maravilhosa, Olodum, e por aí vem tantas coisas. Lari, vou comentar algo interessante com você aí, que está nos assistindo agora. Vocês sabem, gente, que a feijoada, que é um prato típico da gastronomia brasileira, eram os restos que os senhores do engenho iam jogar fora, e os negros pegavam todos esses restos, colocavam no aí nasceu a nossa feijoada. Então, para você ver, né? Somos racista, mas bem que comemos uma adoramos, boa né? feijoada. É porque eles davam né? orelha, davam o pé, o que sobrava, eles Exatamente. pegavam aquela carne boa, o toicinho, né? Do porco, e aí dava o resto, e os negros, eles fizeram a tão famosa e deliciosa feijoada. E sobre a cultura religiosa, Lari, também temos que comentar aqui a forma que os negros tinham de cultuar realmente. Então, eles pegavam as imagens das santas, por isso, Lari, a Santa Luzia representa uma entidade na religião, e cada santo representa, mas para que não fosse proibido eles cultuar as religiões dele, então eles usavam as imagens de santos católicos. É verdade. Tá? Eles usufruíam das imagens de santos católicos para poder cultuar as religiões deles realmente. Mas pergunto para o senhor, doutor Leonardo, o senhor acha que o racismo é um problema mundial, está aqui só no Brasil, onde mais é pior, que país sofre mais com o racismo? Na França, por exemplo, existem muitos negros, né? Uhum. É o que o Tony está falando, é importante falar até, bacana falar da França, a ex-consuleza francesa Alexandra Lourat, aliás, boníssima pessoa, tive o prazer de conhecê-la e estar com ela, acho que umas 3 vezes, e ela mesma falou que nunca tinha sofrido racismo, ou visto o racismo da forma que ela viu e sofreu aqui. Óbvio que existe lá.
é óbvio que existe lá, que existem outras formas de opressão lá, como a própria xenofobia, mas, de fato, é um problema global. O problema é como que isso vai se encaixar em cada parte do globo. Ser negro aqui não é a mesma coisa que ser negro nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa que ser negro na África, que não é a mesma coisa que ser negro na África, na Europa, perdão. Por exemplo, a gente até comentava, a população dos Estados Unidos, que é muito mais representada de negros, ela é 15% da população, enquanto aqui é muito mais de 50%. Então, o racismo ele está na estrutura. Por exemplo, um angolano que venha para cá, ele vai se deparar com um choque de cultura muito grande, muito difícil dele entender, dele lidar. A mesma coisa que aconteceu com a Alexandra, vindo da França para cá, né? Ela não tinha uma hostilidade como ela teve aqui. Então, ainda que seja um problema global, cada estrutura tem a sua diferença, tem a sua distinção. Cada local tem um racismo que lhe é peculiar, assim como o branco pode vir a sofrer racismo em algum lugar do mundo. Acredito que seja isso. Não? Pode continuar. Não, é que desse tema, acredito, é um tópico global, é um problema global, mas não é igual em todo Gente, local. desculpa, eu no tô país- bebendo água. A câmera me pegou Gente, aqui de surpresa. Olha, o programa é ao vivo, vivo. você sabe, e é isso aí. Foi por isso que eu te é que a desconcentrei. gente tá lá Desculpa. tá na sua casa. Isso é o gostoso, fazer um programa ao vivo. Por isso que eu digo que você vem comigo e senta no meu sofá. Porque aqui não tem essa não, entendeu? Nós estamos num bate-papo muito gostoso e com certeza, gente, estamos levando para você informações. E são informações relevantes realmente para vocês sobre o racismo, que é um tema muito atual realmente. E óbvio, gente, que escola, ônibus, existem pessoas ainda que dá vergonha realmente nesse país de ser racista, né? E pergunto que nem o Rio Grande do Sul, que é maravilhoso e que nós temos, provavelmente, sofre-se no Rio Grande do Sul. Eu não estou colocando o estado, mas é verdade, porque são pessoas que vieram de outro país, é uma outra cultura, uma cultura praticamente como Santa Catarina, quase alemã, e que eu acredito que no nosso país, em Santa Catarina, é bem maior realmente o racismo. É importante, você falou do Rio Grande do Sul, a gente falou de Lei Áurea, de 1888. Primeiro que a Lei Áurea ela foi uma consequência quase que inevitável, né? A escravização ela não acabou ali. Ela já tinha acabado em diversas províncias do Brasil. O Rio Grande do Sul foi uma das primeiras, inclusive. Rio Grande do Sul, Ceará e Amazonas, acho que em 1884. Vieram acabar com a escravização. Nem por isso muda-se o que existe lá, porque depois teve uma colonização muito forte. Italiana, alemã... E aí Que eles se deparam com o diferente, né? Você não tem como demonizar uma pessoa porque ela está reagindo estranho a algo que ela não conhece. E, de fato, existe talvez algo de mais agressivo lá. Confesso que eu não posso afirmar que sim, nem que não. Nenhum gaúcho que eu conheci até hoje me foi racista. Todos muito bem, sempre conversaram muito bem, sempre trataram muito bem. E isso, obviamente, não exclui a possibilidade da pessoa ter feito tudo isso e também ser racista. Porém, a gente tem formas de racismo diferenciadas pelos estados aqui. Né? Na Bahia, você ser racista, você tem que ser muito mais agressivo, porque você está contra 80% do estado. Em São Paulo é um pouco mais velado, também é bastante. No Rio também é bastante. Nesses estados, como você falou, são menos. Então, é até mais fácil falar, não, eu não fui racista. Eu tive uma outra atitude que você não está entendendo muito bem qual é. E aproveitando também, eu queria saber se você já passou por alguma situação, sentiu alguma dor na pele relacionado ao racismo, como você lidou com a situação aí, no caso, se você chegou a passar ou não. A gente até falou isso um pouquinho antes aqui no programa. Já falou? Então eu que tô atrasada. Não, mas é importante falar, porque, assim, eu vou falar agora de uma maneira mais genérica. Todo negro no Brasil que habita em ambientes tido originalmente ou principalmente hegemonicamente como ambientes brancos ou de pessoas brancas, como infelizmente ainda é muito do ambiente corporativo, muito do ambiente acadêmico, ele vem a sofrer o racismo quase que inevitavelmente. Mas seria um racismo mais velado ou uma coisa mais muito cara mais a velado, cara? não, Tipo, muito uma mais coisa... velado. Velado é diariamente, isso acontece muito. Eu quero até comentar com vocês, gente, e vou perguntar também para o Dr. Otávio. Há uns 3 anos atrás, na entrega do Oscar,
a academia resolveu premiar os artistas negros, porque artista negro quase ele nunca tem um papel de destaque em algum filme. Nas novelas brasileiras sempre quase vemos que o artista negro ele serve de empregado. É difícil ele ter um papel realmente de destaque. Doutor Otávio, o senhor acha disso? Eu acredito que nos tempos atuais houve uma crescente em relação a isso, né? Em várias, não só na questão dos artistas, mas em vários setores da sociedade, né? O empoderamento, negros sendo destaques, era muito comum a gente ver artistas, é muito comum a gente ver pessoas, atletas, mas empreendedores, empresários, advogados. Eu, por exemplo, sou o primeiro advogado da minha família. Uma família que vem de uma linha direta de escravos, né? E provavelmente você também é? Não, por sorte não. Exato. Entende? Nós estamos vendo um empoderamento e uma evolução dessas pessoas. Né? E é muito bonito ver isso, né? Pessoas que passaram por diversas dificuldades na vida, principalmente em relação à questão racial, né? Se eu não me engano foi em 2017, né? Que diversos Exatamente, a Academia de Hollywood resolveu premiar acredito que era os algo artistas inevitável. negros. Não tinha mais como, porque nós temos grandes atores e atrizes da raça negra que são maravilhosos, representam muito bem os seus papéis também. Como temos a Piná, que dançou para o Príncipe Charles aqui na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e aquilo levantou a Piná de uma tal maneira, gente, que a Piná está até hoje, tem uma loja aqui na 25 de março, né, Piná? E ela conseguiu levar o nome do Brasil realmente na Inglaterra e ficou muito conhecida. Mas também tivemos alguns episódios muito desagradáveis nos campos de futebol e vou voltar a esse assunto porque para não esquecer de uma torcedora e um jogador que estava em campo e ela simplesmente o ofendeu, se vocês lembram desse episódio, e foi uma grande burrada, minha filha, da tua vida, realmente, porque ela o chamou de macaco, realmente. Não só isso, também tivemos há um mês atrás, a Lari sabe bem disso, comentamos sobre o bebê da nossa querida princesa linda, da família real, que nasceu, não é verdade, Lari? Verdade. E houve um jornalista que saiu numa foto com um chimpanzé. Ele foi simplesmente demitido, e muito bem demitido realmente. Então preste bem atenção antes de você, olhe para dentro de você realmente, que é muito mais importante. O sangue que corre não é azul, é vermelho de todos realmente. Eu quero agradecer a presença de vocês numa oportunidade, quero que vocês voltem novamente, porque eu acho que tem um assunto muito. Mas eu quero, antes de terminar a nossa entrevista com o Dr. Leonardo aqui, o que é o movimento Black Money? Posso passar essa pergunta para o Dr. Otávio? É o Otávio? Isso, Vamos lá. Bom, o movimento Black Money foi um movimento que foi difundido primeiramente nos Estados Unidos. Devido às questões de segregação lá, a comunidade negra tinha escassez de certos setores da sociedade. Então, você não tem uma padaria, você não tem um mecânico. Devido a isso, eles se uniram e, de certa forma, eles fizeram com que a economia dentro da comunidade negra, onde eles viviam, crescesse. Então, o movimento Black Money é isso. É uma economia circular de afrodescendentes, né? Para você ter uma ideia, as comunidades asiáticas, antes do dinheiro sair delas, ele percorre durante 28 dias. 28 dias, seja na padaria, seja numa grande empresa, para depois sair de lá. Mas o senhor não acha que isso, de repente, forma um círculo vicioso só entre eles? Não. Porque eu acredito que existe um desenvolvimento daquela etnia e daquela cultura. Mas aquele tipo de economia, aquele tipo de atividade que eles praticam, não é só para eles. Você fabrica para outras pessoas. Ah, tá ok. É o desenvolvimento deles, mas não é só para eles.
Não sei se consegui entender. Não? Consegui entender, consegui. Agora eu vou perguntar para o senhor. Também o senhor não acha que o feriado da consciência negra, o senhor não acha que denigre um pouco? Por que este feriado da consciência negra? E alguns brancos acabaram reclamando, verdade, gente, por que não a consciência branca também? O senhor não acha que a consciência negra... Já super discordo. Não, é verdade, Lari. Algumas pessoas... Mas só quem é negro sabe o que sofre na pele diariamente. Então, por isso que eu acho que tem que ter, sim, consciência, o Dia da Consciência Negra. Porque, infelizmente, muitas pessoas não têm educação, não têm consciência do que o negro sofre. Porque, às vezes, é muito mais fácil uma pessoa que tem um rostinho bonito, uma carinha bonita, tá dentro dos padrões, também envolve aí essa questão da gordofobia, xenofobia, são vários tipos de preconceito. Mas a questão da consciência negra, eu acho que tem que ser, sim, firmado o dia para que todos possam se conscientizar, entendeu? Mas Da importância. Se você puxar nos dias... Mas agora vai ter consciência branca? O branco não sofreu como negro? O branco não foi escravizado? Aliás, na realidade, se você voltar no Antigo Egito, sim, até foi sim. Os brancos mas também foi escravizado? foram Não foi. escravizados, pouquíssimos, mas não foi igual aos negros. Houve um povo que foi escravizado. Não foi. Né? Mas eu quis entrar no assunto é exatamente isso. O senhor não acha que esse feriado... ao invés de ser feriado, Lari, e as pessoas viajarem, você não acha que eles deveriam brigar nesse dia e sair como movimento LGBT realmente que tem o dia? Assim como o Dia do Trabalho também deveria ser um dia... Não é verdade? É um dia que é necessário, é que a questão de feriado no Brasil vira festa. Exatamente. Aí eu concordo nesse ponto. Mesmo, é isso aí. Mas foi o que a gente falou aqui o programa inteiro mesmo. O branco ele não deixa de ser promovido por ser branco, nem morre por ser branco. Por isso que a consciência negra, hoje, infelizmente, no Brasil, ela é importante, que tenha uma marca, um dia determinado para ela, mas que seja um dia de luta e não um dia de festa. Sim. Até um dia de festa, mas não de banalidade, né? Assim como na África do Sul, o Apartheid, no dia 18 de julho, se comemora simplesmente o dia de Nelson Mandela. Mas eu agradeço a presença de vocês, foi muito esclarecedora para todos nós e fica o convite para uma próxima oportunidade de estar aqui novamente conosco. Só antes deles se despedirem, uma última coisinha também, como eu estava falando no Nego do Borel, eu me lembrei que ele agora, recentemente, ele pediu em noivado a atriz Duda Reis. Uma menina muito linda, bem branquinha, bem loirinha, enfim, todo mundo começou a criticar a guria. Ah, você só tá com ele porque ele tem dinheiro. Ah, você só tá com ele porque ele é o Nego do Borel. Mas e se ela gostar dele de verdade, hein? Por que as pessoas estão julgando dessa forma? As pessoas julgam sempre. Será que é porque ele é negro? Porque ele não pode ser um negro bonito, gato, e aí que ela se apaixone de verdade? Mas tá vendo como é uma coisa complicada? Entendeu? Então, quer dizer, julgam até a menina. Teve uma vez também que eu sempre falo, eu gosto do Neymar, eu acho o Neymar um gato. Ah, só porque ele é o Neymar, só porque ele é rico, só porque ele tem fama. Mas e se ele fosse, uma pessoa normal, sem fama, com dinheiro, ele deixaria de ser gato? Seria isso? Vocês conseguem me entender? Eu não sei se eu me faço clara, mas tá vendo como existe um preconceito aí? Existe, gente. Né? Fica chato até pra menina. Posso falar, porque estão chamando ela de interesseira e tudo mais. Só porque ela tá ficando com homem negro. Eu vou te contar, eu vou colocar racismo existe em qualquer lugar e preconceito também. Perguntaria pra qualquer pessoa, você vai falar, claro que sim, mas você acha que uma socialite namoraria um gari? É um preconceito, Lari. E aí está. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem o telefone do escritório de vocês ou as redes sociais de vocês para que as pessoas possam entrar em contato. Espero que apareça na tela aí. O telefone, acredito que seja 11 21 49 0500. Fala as suas redes sociais. Código de São Paulo? 11. Código de São Paulo 11 21 49 0500. Arroba Rondatar. Coloca no Instagram que vai aparecer lá para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece pelo espaço que você disponibilizou para a gente ter esse papo agradável nessa sexta-feira. E é isso aí, gente. Tivemos a presença do Dr. Otávio e também do Dr. Leonardo, dois advogados, e que hoje bateram um papo bem gostoso conosco, simplesmente aqui trazendo clareza para você, meu telespectador,